Mãe, você sabia que a sua criança também sente medo? E alguns medos, eles são muito específicos de cada faixa etária. Quer ver? Eu vou te dar aqui alguns exemplos de quais medos e em qual faixa etária ele se instala ou ele aparece. E saber e ter esse conhecimento já possibilita a gente descobrir em algumas situações se o que está acontecendo com a nossa criança é um medo. Ou para a gente também se precaver de não colocar essa criança numa situação onde ela vai sentir medo, entende? Olha, do 0 aos 6 meses, a criança ela tem medo da perda do contato físico com a mãe. E ela tem muito medo de ruídos muito intensos, muito grandes, muito altos. Dos 7 aos 12 meses, o conjunto de medos é outro, é de pessoas estranhas, situações diferentes onde ela não está habituada, de separação e de altura. Então, aquelas brincadeiras de jogar criança, de colocar para o alto, às vezes você está incentivando para que ela tenha mais medo, não é? Então, saber que esse é um medo característico da própria idade já facilita algumas reações, algumas situações que a gente coloca nessas crianças. Dos 2 aos 3 anos, ela tem medo de animais e tem medo de pessoas fantasiadas. Então, você já percebeu isso? Como a criança tem medo de fantasia, medo de animais, né, nessa faixa etária? Então, saber disso possibilita a gente agir diferente com a nossa criança. Não empurrar e querer insistir para que ela chegue perto ou para que ela passe a mão no animal. Mas é fazer uma outra abordagem para mostrar para ela que aquilo não tem perigo, que não é necessário ela ter medo. Depois, dos 3 aos 6 anos, é um outro tipo de medo. Ela tem medo do escuro, ela tem medo de tempestades, de monstros, fantasmas, perda de pessoas queridas e dormir sozinho. Então, você sabendo desses medos da sua criança, você já consegue estabelecer, procurar recursos, estratégias que vão minimizar essas situações com a sua criança, além de que você vai ensinar para ela que são situações normais, de que ela não precisa sentir medo. E você vai lidar com essas situações, vai dar recursos para sua criança para que ela passe por essa etapa sem sentir muito mais medo do que o necessário da própria idade, entende? Já dos 10 aos 12 anos, não, antes tem a faixa etária dos 6 aos 10 anos. Ela tem medo de danos físicos, ela já tem medo de se machucar. Ela tem medo dos perigos, preocupação com a escola e com a doença e com doenças. Para quem tem criança nessa faixa etária, é interessante, eles já se preocupam com a doença, de ficar doente, já tem preocupação com a escola, percebem? Já dos 10 aos 12 anos, já tem um outro tipo de preocupação. Já começa a preocupação das amizades e das relações. Ai, mas o meu amigo não gosta de mim. Ai, mas o meu amigo não. Assim, as relações da criança já começam a ter uma importância muito grande. É claro que essa classificação de medos, ela não é uma coisa rígida, que não vai acontecer em nenhuma outra faixa etária. Até porque vai depender de muitas situações quando o medo, por exemplo, da criança é de altura e você não percebe isso e ela tem experiências muito traumáticas nessa situação de altura, por exemplo, ela pode carregar esse medo ao longo da vida dela. Então, saber em que momento esses medos, eles acontecem de forma mais natural e você
pode evitar ou você pode comunicar de outra forma para sua criança que aquela situação ela não é um perigo real sempre, é muito importante. Agora, depois dos 12 anos, dos 13 anos em diante, aí já começam as relações com o sexo oposto, a independência, os planos de vida, futuro. Quem é que nunca teve uma criança que fala assim, eu vou embora, eu não quero, você não manda na minha vida, a vida é minha. Aí já começa uma outra fase, né? Uma outra, outros medos, outras preocupações. Mãe, saber dessas situações e que elas acontecem e que são normais acontecerem, faz toda a diferença. Porque vai te possibilitar antecipar soluções para trazer experiências menos traumáticas para sua criança. Porque muitos dos nossos traumas, dos nossos nós, das nossas crenças limitantes, elas acontecem bem lá atrás, lá na nossa infância. Então, saber disso faz toda a diferença.